Dicas Saeb para você se preparar e se organizar. Nesse momento, iremos focar em alguns pontos principais antes e durante a prova. Já está chegando muito perto, mas alguns pontos vocês não podem esquecer. O Saeb ele não é uma simples prova, é uma oportunidade de contar a história da escola, de mostrar o quanto esforço diário foi investido ali a cada dia e que cada um vai fazer a sua diferença. Então, cada questão é uma chance de mostrar o que você sabe, cada leitura é um passo para o seu futuro e cada resposta com atenção é um ato de confiança em si mesmo. Então, vamos lá, respire fundo, mantenha calma e confie no seu caminho. Vocês já venceram a parte mais difícil. Se dedicaram, estiveram presentes e acreditaram no seu potencial. Então, é muito importante vocês se atentarem para essas dicas. Durma bem, cuide do seu corpo, alimente-se bem e evite chegar cansado. E quando eu falo de alimentar-se bem, não é comer muito, mas inclusive comer uma comida mais leve que não vai ocasionar em você algum desconforto no dia da prova. Leve água e, se possível, uma fruta para o intervalo. Algo que seja prático para que você não fique saindo no horário da prova e se desconcentre. Outro ponto importante é chegar no horário e ir preparado, né? Chegar com antecedência, para que você consiga, inclusive, se preparar para a checagem do seu material, né? Se trouxe a caneta, o lápis, respire fundo e lembre-se de dar o seu melhor. Então, vamos para algo que é bem importante. Mantenha o foco nos seus objetivos. Então, pense que cada questão é uma oportunidade e que você está lá realmente abraçando essa causa, que é importante para a rede, que é importante para os professores, é importante para você também. Então, durante a prova, essas dicas elas são gerais e vamos falar sobre elas, né? Leia com atenção antes de responder, leia cada questão cuidadosamente, gerencie seu tempo, não deixe em branco nenhuma questão, tente responder todas elas, mesmo aquela que não tenha certeza, porque isso pode gerar sérios problemas e a gente vai explicar isso com mais calma. Revise as respostas, se sobrar tempo, revise todas as respostas que vocês fizeram ao final da avaliação. Dedique esse tempo para fazer uma análise posterior e isso vai ser muito importante. Então, durante a prova, o que é primordial? Ler com calma, né? Comece lendo o enunciado da questão, né? Não vá direto ao texto, porque quando você faz a leitura do comando da questão, você volta ao texto sabendo o que você vai fazer e o seu olhar já vai ser dedicado a descobrir, né, aquilo que o comando está te propondo. Então, e sempre que possível você vai deixar um tempinho para voltar à questão, sempre no final. Use a estratégia inteligente, entenda o comando da questão antes de olhar as alternativas. Então, o outro ponto é eliminar as opções absurdas, e vamos também falar um pouco sobre isso. Se tiver dúvida, anote um sinal naquela questão que você ficou com muita dúvida e deixe lá para o final, vamos deixar ela para depois. Todas essas dicas, elas valem também valem para a prova de matemática. Ler o comando da questão é muito importante para você saber, por exemplo, que operação você vai usar ali. Com relação às questões, é importante que você também olhe, quando eu falo a leitura com calma e saber para onde esse texto direciona, é saber, por exemplo, se naquela questão que eu estou lendo eu preciso ler o texto todo ou não. Quem vai me dizer isso é o comando da questão e eu trouxe aqui para vocês alguns exemplos. Por exemplo, com base nas ideias do texto, é possível concluir que o autor, nesse caso aqui, eu vou precisar ler o texto completo. Outro trecho, por exemplo, no texto, o trecho que apresenta a ideia principal é aquele que, então, no texto, este comando ele já te dá um direcionamento de que a leitura do texto será na íntegra. Um outro exemplo, qual é a opinião defendida pelo autor sobre o assunto abordado? Nos dois textos, o mesmo tema é tratado de maneiras diferentes, por quê? Isso aqui eu estou dando alguns exemplos de comandos de questões.
E aí, quando eu olho para essa questão, né, e aí eu vou olhar especificamente para esse comando aqui, nos dois textos, o mesmo tema é tratado de maneira diferente. Como é que eu vou saber se os dois textos, a opinião é a mesma ou se a opinião é diferente? Se eu ler os dois textos, eu só vou conseguir chegar a essa conclusão se eu ler o texto na íntegra. Então, esse tipo de comando me encaminha a fazer uma leitura do texto como um todo. Um outro comando, a principal diferença entre as opiniões dos dois autores é que, olha aqui que o comando ele já te direciona dizendo, falando sobre a principal diferença de opiniões. Então, ele já te diz mais ou menos, já te diz que a opinião é diferente e você vai tentar apontar, descobrir isso no texto. Então, para que eu chegue a essa conclusão, né, sobre a principal diferença entre as opiniões, eu preciso ler os dois textos. Então, é uma comparação entre textos. E para ter a resposta, eu vou ter que ler o texto na íntegra. Com relação aos textos onde eu precisarei fazer apenas a leitura parcial, o comando da questão também vai me dizer isso. Então vamos lá. Eu trouxe aqui alguns exemplos. Na palavra isso, no trecho, retoma a ideia de. Observe que aqui a gente está analisando uma palavra. No caso, no comando da questão, no comando da questão, está falando especificamente sobre um pronome, né? Perguntando exatamente a que ou a quem ele se refere. Então, ele reforça a palavra isso no trecho, e aí, olha aí que está bem evidente a palavra trecho, retoma a ideia de. Então, eu não vou precisar ler o texto todo, apenas o trecho, porque o comando já me direciona. No trecho, a expressão dar o braço a torcer significa. Observe bem que é uma expressão, inclusive, já bem popular. Então, por si só, ela já me dá, né, já me aponta, porque é bastante conhecida, para o significado. E aí, o máximo que eu vou fazer é olhar para essa palavra e para o parágrafo onde ela aparece para saber com qual objetivo essa palavra, exclusivamente ela, foi colocada em caixa alta. Então, observem bem que esses exemplos de comando serviram para a gente entender que nem todo o texto precisa ser lido na íntegra. E eu trouxe aqui alguns exemplos, né? Então, quando ler um texto na íntegra, vai depender do comando da questão. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos, inclusive presente no caderno de vocês, para que vocês pudessem observar isso de perto. Ó, observe que na questão 4 e na questão 5, que foi retirada de um caderno de vocês, ela diz assim, no trecho, e a outra questão inicia no fragmento, e ela traz o trecho e ela traz o fragmento. Então, basta que eu olhe para esse trecho para que eu saiba, que eu entenda o comando da questão. E ela já me direciona para isso. Então, não vai precisar eu ler todo o texto para que eu consiga a resposta. Trouxe aqui um outro exemplo, por exemplo, de questões onde eu vou. Uma outra questão, só para vocês exemplificarem e ter isso já em mente, de uma questão realmente, inclusive tirada do caderno, e de como elas aparecem no texto. Então, nesse caso aqui, por exemplo, eu peguei só uma questão, né? O tema desse texto é o seguinte. Então, o tema desse texto é o seguinte. Quando se trata de tema, e aí quando se fala de tema do texto, e olha, observe que ele fala muito bem, o tema do texto. Para eu saber a ideia central de um texto, o tema de um texto, eu preciso ler o texto como um todo. Então, a dica-chave que você, inclusive, estrategicamente vai usar melhor o seu tempo é ler primeiro o comando da questão. Porque assim o cérebro vai buscar a resposta certa de acordo com o comando. Grife palavras-chave, se for necessário, e em muitas questões isso é muito importante, isso vai ajudar na primeira leitura eu já ir grifando algumas palavras que eu julguei importante para a minha compreensão. Ou que de repente uma palavra que apareceu e que dificultou a minha compreensão. Então é importante na hora da leitura você vai grifando essas palavras. Elimine alternativas absurdas. Você leu o comando da questão, olhou para a alternativa, viu
já de cara que alguma delas não tem nada a ver com a resposta, você já vai riscando ela da sua vida, para que no final você não crie ali uma confusão, principalmente nas questões que você deixou para o final, né? Que você ficou confuso. Então você já descarta essas alternativas mais absurdas. Então, um outro ponto-chave é para gerenciar o tempo é resolver as questões fáceis. Depois, ao final, você volta para as questões difíceis e reserve ao final pelo menos 10 minutos para você resolver essas questões. E a dica de milhões: antes de começar a ler, olhe o comando da questão. Então, lembrando aqui, quando tiver no trecho, quando tiver no fragmento, leia somente aquele pedaço onde está inserido aquela palavra. Se disser no texto, de acordo com o texto, de acordo com o autor do texto, a ideia principal, né? E aqui eu trouxe um exemplo, a principal finalidade desse texto, e aí eu vou ter que ter uma noção global, uma compreensão global do texto. Então, eu vou ter que analisar ele como um todo, para poder ter a resposta. Dicas de ouro resumidas aqui, né? Que a gente também precisa focar, que é no controle da ansiedade. Respire fundo sempre que você, em uma determinada questão ou determinado momento da prova, né? Você ficar com seu coração muito acelerado. Então, dê aquela inspirada pelo nariz, segure e solte devagar. Lembre-se, você se preparou o ano inteiro, então não tem sentido a gente ficar nervoso já agora, né? No momento que a gente precisa estar concentrado e muito tranquilo. Vamos lá para a nossa dica também. As dicas fundamentais é compilada aqui apenas nesses 2 slides. Leia com calma e entenda que o texto quer dizer antes de responder. Separe o que é opinião de fato, quando os textos forem de opinião. Revise se você marcou todas as respostas no gabarito. Não chute aleatoriamente. Pense antes de escolher. Acredite em você até o final dessa prova. Seu desempenho é um reflexo de sua dedicação. Cada questão ela tem um nível de dificuldade e é assim que a TRI, a teoria de resposta WITRE, funciona, né? Elas são distribuídas em questão fácil, média e difícil. Então o sistema ele analisa o padrão de acertos do aluno. Quando a gente diz para vocês começarem pelas questões fáceis e deixar a difícil para o final, é justamente por conta disso. Se você acerta as questões fáceis e erra as difíceis, sua nota sobe naturalmente. Se você erra as questões fáceis e acerta as difíceis, isso é uma incoerência. Então, o sistema entende como chute e a nota não sobe. Resumo: a teoria de resposta WITRE valoriza a coerência e não a sorte. Então, comece pelas questões fáceis, ganhe confiança e garanta pontos certos. Pule as questões difíceis e deixe elas somente para o final. Não perca tempo preso em uma só questão. Não vá perder tempo, às vezes 5 minutos, 10 minutos, numa questão que você realmente está com muitas dúvidas. Deixe ela para o final. Leia o comando primeiro, isso te mostra o foco da pergunta. Use a eliminação lógica. Corte alternativas absurdas, aumente sua chance real. Revise as questões marcadas que foram deixadas lá para o fim, porque aí o cérebro já descansou um pouco e aí você pode voltar a enxergar com mais clareza, enxergar melhor, né? E analisar com mais calma. Não chute aleatoriamente, prefira chutes conscientes, baseados em pistas do texto. Mantenha o padrão coerente. Acerte o que é fácil e garanta a coerência na resolução de sua prova. Se ainda há dúvida nesse momento, na reta final, pergunte ao professor, né? Não tenha pressa, nem fique ansioso na hora da prova. Confie em você. Se não souber, não desista. Também não deixe de ir para a prova porque você acha que você não está preparado. Descarte essa possibilidade, durma bem na véspera, mantenha calma. Lembre-se de que você está dando orgulho para a sua escola, orgulho para a sua família e orgulho para os seus professores. Você é o nosso representante. Evite comparações, alimente-se bem e não falte a essa avaliação. O resultado dela é importante, mas o que realmente vale é o orgulho de saber que você deu o seu melhor até a reta final. Escolha acreditar em você e a escola também acredita em você. E o sucesso, ele vem quando você acredita em você. Então vamos junto com garra, foco no coração, foco e dedicação. Boa sorte a todos vocês.